Sinceramente, eu não imaginava que eu ia empreender. Empreender como ter uma empresa. Eu achei que eu ia empreender na empresa dos outros, porque o máximo que eu acreditava que eu podia ser era gerente dentro de uma empresa de alguém. Porque pra mim, gerente era o maior cargo que existia. Por que muitas empresas querem? Porque o cara não sabe ler, não sabe precificar, não sabe entender o que é ativo e passivo, não sabe o que é patrimônio líquido. Você tem que fazer. Então, faça um curso de gestão em administração do trabalho. Não precisa fazer uma faculdade. Mas faça algum curso. Quais são seus concorrentes? Cara, o que o seu produto tem de diferente pro seu concorrente? Então dá pra gente falar isso, dá pra gente falar aquilo. Como que você vai demonstrar essa concorrência? Você vai conseguir demonstrar isso direto pro cliente final? Cara, aí você tem que descarregar um caminhão de dinheiro. Você tem esse dinheiro? O preço do plano de saúde é igual de qualquer outro corretor. Não tem corretor com preço de plano de saúde diferente do outro. Então, onde você se diferencia é no atendimento, no pós. Que a gente trabalha são as coisas mais importantes da pessoa, né? Estamos falando da saúde dela, da vida, da saúde da esposa, dos filhos, dos funcionários, da família. Então, assim, são coisas que a gente toca no dia a dia do atendimento, coisas muito, muito próximas. E aí o nível de atendimento que a gente dá, de experiência, gera um relacionamento muito poderoso, né? O empresário é um ser solitário. A pressão é grande e poucos conseguem suportar. Com o desejo de compartilhar meus desafios e ouvir perspectivas diferentes da minha, reuni um grupo criando assim um conselho de empresários. Uma série dentro do Seducast, com novos empresários a cada temporada, conversando sobre temas e desafios que todo empreendedor enfrenta. Meu nome é Felipe Rodrigues, sou da RP Group, que é uma assessoria de gestão. Sou o José Antônio, do Grupo Dagan, trabalhamos no ramo siderúrgico. Rodrigo Takemori, sou da Posiciona Brand. E eu, Carlos Silveira, da Cedo Seguros, atuando aí na Cedo Seguros há 19 anos, seguro voltado para empresas. Sente-se e faça parte do nosso Conselho Empreendedor. Estamos no ar aqui com uma temporada especial dentro do Seducast, que é o Conselho Empreendedor. Hoje eu estou aqui com 4 empresários que vão trocar muita ideia sobre esse universo que é empreender aqui no Brasil. Vou explicar para vocês o que é essa dinâmica que a gente está começando, que é uma temporada, são 4 encontros, onde a gente vai debater aqui negócios, falar sobre segmentos diversos, gestão, marketing, pessoas. São segmentos bem diversos aqui, uma contribuição muito legal. Na verdade, a ideia do Conselho Empreendedor surgiu para nos reunirmos entre empresários e estamos de fato fazendo aqui um conselho entre empresários, onde cada um aqui tem contribuído com a jornada do outro. O empresário ele é um ser, é um lobo solitário, muito isolado, né? Então eu com essa falta de, quero conectar com outros empresários no sentido de a gente trocar ideias, trazer uma visão de fora do teu negócio. Então é dali que surgiu a ideia do Conselho Empreendedor. Nós estamos fazendo reuniões que são fechadas e estamos aproveitando aqui para criar aqui uma temporada aqui e trazer conteúdo para vocês. Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente. Eu vou pedir para cada um brevemente se apresentar aqui, falar do teu negócio, como atua, e a gente vai começar aqui uma dinâmica de muito conhecimento aí para todos. Bom demais. Começa aqui, Felipe, se apresente. Meu nome é Felipe Rodrigues, tenho 34 anos, sou da RP Group, que é uma assessoria de gestão, e também sou sócio da V4 Company, que é a maior assessoria de marketing hoje da América Latina. Legal, então estamos aqui com mentoria e marketing. Exato. Zé Antônio? Eu sou o José Antônio, do Grupo Dagan, trabalhamos no ramo siderúrgico, fornecemos hoje para grandes marcas, empresas agrícolas, e não só agrícolas, mas também outras empresas direcionadas ao mercado de aço como um todo, né? Óleo e gás, engenharia, construção civil, enfim. O Grupo Dagan já com 35 anos aí no mercado, se consolidando cada vez mais. Então temos aqui um industrial na mesa aqui, muito bom. Rodrigo Takemori, sou da Posiciona Brand. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por compartilharem também as experiências de vocês. Na Posiciona Brand, a gente tenta conectar o setor do varejo com indústrias voltadas a produtos saudáveis e profissionais de saúde. Então, a gente busca o contexto, a unificação dessas 3 pontas para buscar uma melhor solução, tanto o varejo, quanto o profissional da saúde, quanto as indústrias. Legal, varejo aqui na área de farma, né? Sim. Muito bom. E eu
Carlos Silveira, da Cedo Seguros, atuando aí na Cedo Seguros há 19 anos, seguro voltado para empresas. Somos especialistas em gestão. Se você ainda não nos segue aqui, se inscreve no canal, compartilha, que aqui é o CedoCast, é um lugar para compartilhar conhecimento, trazer jornadas do empresário, conteúdo de valor para você empreender, conhecer mais mercados e ter ideias. A ideia, o empresário, ele leva esse país aqui e é isso que a gente quer trazer para vocês de conteúdo. Bom, vamos começar aqui a dinâmica aqui, né? A gente vai fazer uma dinâmica que é o seguinte, aqui tem o nome de cada um e cada um vai tirar aqui e fazer uma pergunta cada hora para um no sentido de gestão, marketing, o que a gente achar. Agora, eles se conheceram aqui hoje, né? Eu conheço já todos, mas eles se conheceram. Agora vocês já sabem mais ou menos a área de cada um, como cada um pode contribuir. Eu acho que nós estamos numa mesa muito rica aqui de jornadas diferentes, de mercados diferentes, né? Então, cada um tem uma visão, já apanhou, já levantou, já cresceu, já quebrou, voltou, reergueu, né? Então, nós estamos com um material aqui riquíssimo de empresários fantásticos. Então, a ideia aqui é a gente trazer conteúdo e contribuir com todos ali. Então, eu vou pedir aqui, Rodrigo, começa aí você, puxa um nome. Um papelzinho aqui. Bora. Carlos. Vamos lá. Começamos lá. Vamos Pressão. lá. Carlos fica muito... Você já me conhece já de outras de bandas, outras né? bandas de muitos anos. Para mim é o famoso Kaká. Kaká, cara, uma pergunta que eu acho que é legal. Como que você, assim, o mercado que eu conheço de seguros, planos de saúde, enfim, que você presta consultoria, é um mercado que tem uma concorrência fortíssima, né? E muitas vezes é uma concorrência de um cara só, né? É o cara que tá sozinho e sai vendendo plano, sai vendendo seguro, enfim. E você tem uma puta estrutura aqui, uma equipe gigantesca. Como que foi esse passo de entender que você precisava de uma estrutura para se diferenciar da concorrência do mercado? Sim, legal, boa pergunta. Eu, de fato, comecei sozinho na sala de casa, né? Abri a corretora quando eu tinha 23 anos. Então, comecei na sala de casa, abri o computador e comecei a atuar sozinho mesmo. Mas o nicho que eu atuo, que é de empresa, de alto valor, e ticket médio sempre foi muito alto, né? Os nossos clientes, eles demandam um nível de experiência, um atendimento, um pós-venda muito complexo. E isso não dá para você fazer sozinho, você precisa crescer, ter equipe. A gente, de certa forma, vende também, como você, aço, commodity. Então, o meu preço do plano de saúde é igual de qualquer outro corretor. Não tem corretor com preço de plano de saúde diferente do outro. Então, onde você se diferencia é no atendimento, no pós. Como eu comecei a empresa muito voltado e muito forte nessa coisa da experiência do cliente, dele ser bem atendido, bem acolhido, a gente tem essa noção de que a gente trabalha são as coisas mais importantes da pessoa, né? Estamos falando da saúde dela, da vida, da saúde da esposa, dos filhos, dos funcionários, né? Da família. Então, assim, são coisas que a gente toca no dia a dia do atendimento, coisas muito, muito próximas. E aí o nível de atendimento que a gente dá, de experiência, gera um relacionamento muito poderoso, né? Então a Cedo, ela sempre foi muito voltada para a experiência do cliente. Uma filosofia que a gente segue aqui é surpreenda o cliente, que vem até da Disney, né? Que eles têm um curso lá da Disney, que é o método Disney de atendimento. Sim. É muito legal. Tem inclusive o livro. Tem o livro que é muito bom. É muito bom. Eu li também e tenho vontade de fazer uma imersão lá, porque eles têm a imersão também. Que é isso, tudo você pode dar um show, um espetáculo, né? Então, tudo você pode fazer o over-delivery, entregar mais, surpreender o cliente. É, né? Buscar o uau, né? Buscar o fator uau, assim. E então a gente cresceu muito, diferenciou muito nesse sentido de atender, já que o meu produto é igual para qualquer corretor, eu preciso atender muito bem ali. Então o foco e o olhar no cliente de ter sempre o melhor negócio, a gente olhar o melhor negócio para o cliente, né? Não ter olhar, esse seguro me dá mais ou outro dá menos. A gente não está preocupado em fazer um negócio com o cliente, eu quero fazer a vida inteira. Tanto que a gente tem aqui um dos maiores índices de retenção de mercado. Assim, a gente não perde cliente. Foram raríssimos casos que perderam, às vezes nem por questões nossas de mercado, mas a gente está sempre voltado para isso. Então, aí você precisa ter pessoas crescendo. A gente está crescendo muito mesmo, está contratando mais, estamos sempre contratando e o céu é o limite aí, né? Boa. Pô, posso complementar essa pergunta? Claro, sempre. Estamos aqui para isso. Como levar essa tua essência, essa tua verdade, porque foi assim que você criou essa diferenciação. Mas como que você conseguiu levar isso pro time? E como que você faz para manter isso no time constantemente? E eu acho que esse que é o mais difícil, Ah. manter, né? Porque enquanto está na tua mão, é a tua essência, a tua verdade. Agora eu tenho um time que precisa replicar isso. Aí é cultura e playbook.
tá muito forte com todo mundo, quais são as nossas culturas, como a gente atua, playbook, treinamento, né? Aquilo que a gente estava falando na conversa anterior. A empresa, ela tem que ser um centro de educação, né? Então, a gente precisa desenvolver o colaborador e tá ali treinando sempre. Eu acho que a gente ainda não faz o 100% do que eu gostaria, a gente tem sempre para evoluir nesse sentido, mas a gente já tem essa visão e quem entra aqui já sabe muito bem qual que é a nossa cultura, como que a gente atende, qual que é o valor principal dela, e estamos sempre revisando isso para que todo mundo fique enquadrado. E cultura é muito sobre aquilo que você tolera também, né? Então, isso aqui já não é corrigir rápido, falar, ó, aqui isso a gente não atua dessa forma, é aqui, ó, mas para cá. E essa microgestão é importante para manter isso, né? E acho que esse é o mais importante, né? Porque quando você vai falar com empresas ou empresários, muitas vezes o cara pega e fala, não, eu estou num processo do que eu quero que eles façam, mas às vezes o que eu quero que eles façam não é o mais importante. Talvez o mais importante às vezes é o que você não quer que eles façam. Isso é porque muito isso importante. nunca fica claro às vezes na cabeça de funcionários, enfim. E isso é super Isso importante tem que tá no valor. Exato, isso é Escrito muito no importante playbook. no valor. É. Né, da Tem que empresa. estar escrito. Eu fiz uma imersão agora esse final de semana que ele fala, qualquer ordem, qualquer comando que você deu na sua empresa que não foi escrito, não foi falado, não tem valor, esquece. Então, se você não escrever, não está em algum lugar isso, mesmo que no e-mail, alguma coisa, agora se for algo de valor de cultura, playbook. Tá aqui, ó, a gente anda o dessa óbvio forma. tem que ser dito. Tem que ser dito e tem que ser dito com constância. Mas não pode fazer isso. Não, mas é óbvio que não pode fazer. Não, mas deixa aqui, claro. atuando, Sim. né? Mas e essa mistura de cultura, por exemplo? A gente está tendo uma dificuldade hoje muito grande lá no nosso time, que é assim, pessoas novas que estão chegando, não é? E os mais antigos que Tá dando já conflito. conhecem a empresa desde que começamos a catar cavaquinho lá para fazer fogueirinha. E como é que você faz essa mescla, né, entre o novo que está chegando para ele se adaptar à cultura da empresa e aquele mais antigo que ainda está muito reticente em perder as suas características antigas e se adaptar ao novo. Uma vamos nova dizer assim. cultura, né? E somando Esse ainda tem três hoje é a minha gerações, maior né? dificuldade, hoje está em lidar com o time, porque, como você Tá falou, tendo um choque de as gerações. equipes vão ali. crescendo e você vai tendo choque de geração. Que Às você vezes é poderia... pior um cara que já tá lá há muito tempo, porque ele não mudou, não se adaptou Não à tem a nova dúvida. cultura, mas aí eu acho que tá na comunicação. Não tem a Então dúvida. tem que estar escrito, tem que ser falado, tem que estar sendo treinado e batido. assim. Não tem a É a dúvida. única forma de você ir corrigindo e todo mundo, ó, lembra? É aqui, ó. Lembra? É assim que a gente atua. Mesmo que você vai criar algumas indiferenças aí com alguns, né? E algumas indisposição, mas você vai ter que mostrar que as empresa coisas mudou. mudaram, Ah. que a empresa mudou. Ah. Mas isso você mudar na cabeça do colaborador é muito difícil. Com os novos você já consegue passar a novo DNA, a nova cultura e tal. Mas vai entrar em choque, inevitavelmente, com os que estão lá. E às vezes os que estão lá mais tempo é os que mais performam. Sim. Entendeu? Esse aqui é um choque terrível. O ideal seria pegar esse pessoal, né, que mais performa, e que a gente estava comentando antes, fazer eles serem multiplicadores, né? Passar um pouco para os novos, porque você tem uma equipe coesa. Senão você vai ter sempre uma equipe que você tem uma linguagem para um e uma Isso linguagem não para pode. outro. né? Aí acho Tem que que ter uma comunicação igual. Né? E eu acho que o mais importante, assim, eu acho que tem que ter uma quebra de preconceito também, que muitas vezes, acho que isso está sendo trabalhado, mas eu acho que acontecia muito no Brasil, a questão do informação é poder. Então muita gente, às vezes, só eu que faço isso Não na passava empresa, a informação. então deixa eu guardar isso para mim, porque daí a empresa sempre vai precisar de mim. E, cara, com a Certo. tecnologia que a gente tem hoje, com o acesso que a gente tem hoje, não existe isso. Hoje em dia, eu acho que não tem nenhuma empresa que ainda foque no trabalho individual, né? O mais importante é fazer um trabalho em grupo para todo mundo andar para o mesmo lado. E pegar essas mentes que são muito individualistas e fazer ela entender que quanto mais ela compartilhar, seguir o processo, melhor vai ser para ela e para a empresa como um todo. Né? Tem uma frase do Michael Jordan que é: o talento ganha jogo, mas o time ganha campeonato. Né? E esse é o olhar. E quando a gente vê 3 gerações, às vezes dentro da mesma empresa, né? Exatamente. 3 gerações. E eu tenho um olhar de que tratar todos iguais não é justo. Eu tenho esse olhar. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual. E aí eu quero tratar todos iguais. Com a geração tal, eu vou ter que tratar de uma forma. Com outra geração, é de outra Mesmo forma. dentro da geração, perfis diferentes. Exato. E pessoas. você vai ter Exato. que vender isso muito bem para que as outras pessoas entendam
que alguns vão ter que ter um tratamento Exato, diferenciado. sim. Porque também fizeram algo diferenciado. Exato. Entendeu? Então, essa comunicação, ela é realmente complicada. Eu acho que é a base... Você lida com egos, né? É, E aí Total. Eu acho que a base está na comunicação. Tem uma frase que é muito boa que fala assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Nossa. Você pode ter estratégia que for, se a cultura não está alinhada, não está todo mundo, a equipe está com propósito, a cultura está bem estabelecida, a cultura come a estratégia. Então você fala, ó, nós vamos pra cá, tal, não sei o que. Depois no dia a dia o cara tá lidando do jeito que ele quer, o outro faz do jeito que faz, o outro entrega mais ou menos, não sei o que, não tá clara a cultura. Essa frase ela é poderosa, cara. Por isso que hoje pra nós o mais importante é essa cultura, essa visão de cultura, pra poder crescer como a gente tá crescendo. Porque uma coisa é estar com 20, 30 funcionários, outra coisa é estar com 50, 100, 200, aí você vai perdendo a mão. Se não Perde. tá muito claro, perde a mão. Né? Então, acho que é isso. Repete a frase aí, então, só para A gravar. cultura come a estratégia no café da manhã. Peter Drucker. É dele essa frase? É. Ó, vou pegar aqui então um aqui, já que eu fui o Rodrigo, olha lá, trocadinho aqui. Vamos lá, Rodrigão. Queria saber o seguinte, cara. Na tua visão, você trabalha muito com comunicação, marketing, assim, né? Onde você acha que as empresas, no setor aí que você atua, né, no varejo, assim, cometem mais erros na comunicação, no chegar no cliente? Onde é o maior gargalo que você percebe, que você fala, putz, cara, é um ajuste aqui que daria mais resultado? Cara, o maior gargalo é o pessoal querer resultado imediato sem demonstrar o diferencial do produto. É chegar, sei lá, positivou ou chegar e falar, tem uma meta X, eu tenho que vender 3.000 unidades. Tá, mas qual que é o meio para você vender isso? Como que você vai chegar lá? Puta, não sei. Eu só sei que eu tenho que vender. Tá, mas Pus vamos no Excel sentar. ali que dá Vamos certo. sentar então. Qual que é o diferencial? A sua marca é reconhecida? Qual que é o diferencial da sua marca? Quais são seus concorrentes? Cara, o que o seu produto tem de diferente para o seu concorrente? Então dá para a gente falar isso, dá para a gente falar aquilo. Como que você vai demonstrar essa concorrência? Você vai conseguir demonstrar isso direto para o cliente final? Cara, aí você tem que descarregar um caminhão de dinheiro. Você tem esse dinheiro? Não, então vamos voltar um passo atrás. Quem é formador de opinião dentro da sua categoria? Não vale mais a pena a gente focar nesses formadores de opinião e eles serem multiplicadores da sua marca? Os influenciadores, Exato. né? E quando a gente está falando de influenciador, não necessariamente é o influenciador hoje de Instagram, de Facebook, não. É influenciador do nicho, né? Uhum. É um formador de opinião do nicho. Se é um medicamento, então, cara, vou procurar um médico legal, vou procurar uma nutricionista legal. Quanto mais nichado, Exato, melhor hoje em dia. Exato, hoje em dia traz mais resultado. Então é muito você identificar o meio para chegar ao final e não só o final. Eu acho que hoje as empresas vão muito para o final. Preciso de. Tá, mas qual o caminho para? Entendeu? Acho que engraçado, você me deu um insight no sentido de nós conhecemos muito bem o nosso produto. E às vezes você conhece tão bem que você acha que todo mundo tem a conhece. mesma. Não tem. Exato. A gente precisa entender a persona, né? Com quem você vai comunicar. Outro dia, essa semana, eu vi que sabe qual é a persona do Jornal Nacional? Sabe a questão nunca do parei conceito pra de pensar persona, nisso. né? Uhum. O conceito de persona é quem é teu William cliente. Bonner. Não, então, mas sabe qual que é a persona do Jornal Nacional? Isso é Não. fato. Homer Simpson. Caramba, puta, Eles, verdade. a ideia deles é comunicar para que o Homer Simpson entenda tudo que eles estão falando. Então, ou seja, supor que o cara é um dummy total, E assim, massa, para né? poder passar, porque é massa, né? Então é isso. Então também, quem é tua persona e saber comunicar com ele, não supor que ele sabe, né? A obrigação nossa é divulgar, né? Comunicar, né? Não, e rapidinho, só complementando. E é exatamente isso que acontece em muitas empresas. A empresa chega e fala assim, não, mas eu tenho que vender isso porque, cara, o meu produto é assim, assim, muito assim, bom. assado, é excelente. Tá, mas quem Você- sabe isso, cara? você sabe, sabe, né? isso, a sua empresa sabe isso. E do portão para fora, quem sabe? Não, e outros empresas já ouvi, provavelmente vocês já falaram também em algum momento, meu produto é melhor, meu serviço é melhor e meu concorrente vende mais do que eu. É. Uhum. E Sempre. isso é uma discussão, né? Como que ele... Simplesmente, às vezes, o que vai vender Comunicação. mais é o mais conhecido. Tá. Não necessariamente é o melhor. Não, e geralmente não é. Né? Tem E- aquela frase que fala assim, qual a maior rede de pizzaria do mundo? É a Domino's Sim. e Pizza Hut. Não- É a pior pizza Não que é tem. a melhor pizza. Tem né? distribuição. E aí distribuição é comunicação, é canal. Sim, é. Então ele comunica mais que todo mundo e distribui, né? Sim. Sim. E aí a gente volta no óbvio, tem que ser dito. Uhum. O teu produto é bom, você sabe disso, você sabe que ele é incrível, mas você tá falando isso O quanto você Quem? comunica. pra quem que você tá expondo, pra quem que você tá comunicando. E isso acontece e acontece muito, porque dentro da empresa, todo mundo sabe os maiores benefícios, mas não sabe nem como abordar um cliente que não conhece aquele produto Uhum. e falar, olha,
Esse é meu É diferencial. Isso. Né? Sim. Ó, você vê o link com as duas perguntas. Uma era uma comunicação interna e o Sim. outro é com externo. Ou seja, comunicação é a base de tudo. Não adianta. Comunicação e pessoas. Comunicação e Dentro pessoas. da V4 tem um processo de kickoff que a pessoa responde, né, algumas perguntas e tem lá. Qual que é a sua proposta única de valor? Uhum. E é um ponto que eu sempre gosto de ler. O que a pessoa vai colocar? Aquilo que só ele tem, aquilo que é o É o diferencial. Big Hag lá, né? Que fala, né? O Big Isso. Hag, né? Cara, eles não. A maioria das pessoas não conseguem definir aquilo. Cliente. Ah, é meu atendimento. Ah. Não, tudo bem, mas o seu cara do lado aí também tem um Também não atendimento faz. legal. E aí? Qual que é o teu único? Aquilo que só você tem. Ah. E é difícil de responder essa pergunta. Não é uma pergunta fácil de responder, mas a maioria das pessoas não conseguem responder. Então, qual a diferença que faz, por exemplo, né, no caso, um vendedor ser muito bem sucedido e outro vendedor não ser tão bem sucedido, trabalhando dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo grupo, Mesmo produto, né? dentro da Processo. mesma escala, Processo. o que faz? Processo e dedicação. O processo. Eu acabei de fazer uma imersão com o Caio Carneiro com a Ventes. Ele falou assim, isso não pode acontecer. E aqui ainda acontece também. Tem gente excepcional e o outro não pode. Se você tem isso, o teu processo não está claro. Quando você tem um processo de venda, começo, meio e fim, bem estruturado, muito bem claro, você vai começar a equalizar todo mundo num certo nível. Vai ter sempre um que se destaca, mas não pode ter o fora da curva. Se tem um fora da curva, e aqui eu tenho também, tá errado. Precisa melhorar o processo para que todo mundo suba o sarrafo ali. Sim. Então o processo não tá tão claro. Você tá dependendo do talento daquele cara lá. Aquele cara é muito bom, mas na verdade o processo tem que ser muito bom para por qualquer um que entre e tenha a condição de vender. E esse cara muito se bom, ele torne tem que muito virar um bom. processo. É, né? o que ele faz pode ser processo. É, E replica. Mas isso tem que estar escrito. Porque aí o cara entrou, é isso aqui que a gente faz. Pode até sair dele o processo, mas é todo mundo seguindo aquele passo ali, entendeu? E, cara, eu acho que essa questão de processo, eu tenho uma frase comigo que eu divido sempre com a minha sócia, e o meu sócio é: não existe pessoa boa ou pessoa ruim, existe processos. Sim. A pessoa pode ser excelente, ela só vai melhorar se tiver processo bem feito. E a pessoa pode ser ruim, mas com o processo ela vai se tornar Esse um profissional muito bom, bom, entendeu? É. Então, na verdade, você tendo processo dentro da sua empresa, é exatamente isso, você vai equalizar. Você vai dar mais potencial para o cara que é bom, e o cara que não é tão bom, você vai Performar. colocar ele para performar. É isso, acho que é isso. E aí ter controle de processo, né, Exato. tudo. Assim, É. e isso é o mundo perfeito, né? Agora, colocar Sim, isso na prática sim, é difícil. sim. Não é muito fácil, mas esse é o difícil. desafio Muito mesmo, difícil, né? Porque é que eu digo, às vezes você lida com outras questões, né, que não é só o dia a dia do negócio. Você liga às vezes com personalidades, né? Sim. Com questões tudo de isso. ambição, né? Com questões até de você pensar o seguinte: caramba, onde eu quero chegar? Eu tenho um caso interessante que hoje é uma colaboradora que trabalha conosco, né? Hoje é representante. E, gozado, quando eu ia introduzir no ramo do aço, né? Que ela não foi diretamente na nossa empresa, porque até não queria que trabalhasse ali comigo naquele momento, mas indiquei para outros amigos do ramo. Tá? E aí, qual que era o feedback dela quando eu perguntava: e aí, tá tudo bem? Ela falou assim: não tá tudo bem. Eu falei assim: mas não tá tudo bem por quê? Eu falei: não, porque nessa empresa aqui eu não vou conseguir crescer. Porque eu olhei do meu lado e o que ganho mais daquele lá não é suficiente para pagar as minhas contas. Eu quero mais. Falei: então tá bom. Então saiu dessa, mandei para outra empresa. Foi também, até como experiência, né, no processo. Mesma coisa. Então, aí veio para nós. Tem um plano Por de quê? carreira. Porque ela viu e entende que dentro do nosso grupo tem profissionais muito bem-sucedidos. Sim. Que estão bem, ganhando prosperando. muito bem, prosperando bem. Então, aqui é onde eu posso buscar o meu melhor. Aí entra a questão, sim, agora do processo, que aí cabe agora dos gestores treinar esse profissional, capacitar esse profissional para que ele atinja o seu máximo. Mas tem gente que, infelizmente, não tem essa ambição de querer atingir o máximo, né? E é isso que a gente tem que estar de olho. Isso que você estava dizendo me parece ser a questão de plano de carreira mesmo, né? A pessoa também, a gente precisa dar um caminho para o colaborador. Se ele não enxergar que aqui eu não vou crescer, não vai ficar. Ou então, aí, e o pior, né? Você vai perder um talento bom, né? A pessoa que quer crescer e você não tem um caminho, né? Então, tem um caminho claro ali de... Ou você vai virando pleno, sênior e vai crescendo, ou você promove, ou a gente tem aqui isso, e várias empresas têm hoje esse modelo, é muito legal, partnership, o cara poder se tornar sócio. Sim. Hoje o meu sonho aqui é ter mais 5, 6 sócios dentro da empresa. Sinal que esses colaboradores
já eram sócios, né? E viraram sócios porque foi justo, porque eles já agiam como, né? Não é fácil, é difícil você conseguir esse tipo de profissional, mas para aquele que tem muita vontade de crescer, um partnership é um caminho incrível, assim, desse modelo. E o pior é que se você não tiver isso, uma projeção de crescimento para o cara bem feita, você fez o mais difícil. Você formou ele, perde ele para o mercado, para concorrência. Você forma o cara e vai embora, né? Exato. Você sabe que engajamento, né? Todo mundo quer ter colaborador engajado e fizeram uma pesquisa sobre engajamento. Chegaram para os colaboradores e aí? O que faz você se engajar? Qual que vocês acham que foi o tópico número 1, assim? Que mais engaja, deixa o cara engajado. Plano de crescimento? Desafio, né? 46% responderam crescimento. Às vezes o empresário ele tá falando, não, eu vou aumentar o seu salário, cara, eu tenho a oportunidade de crescer aqui ou não? Sim. Sabe? E é essa pessoa. Se ela olhar um outro lugar que a oportunidade de crescimento é maior, ela vai embora. Tem um mentor que ele fala assim, se chegar agora para você, para todos os seus funcionários e a concorrência oferecer 20% de salário a mais, quantos vão embora? Aí ele fala assim, se tá indo embora é porque você tá focado só no salário. Então ele fala de 5 tipos de salário. Salário financeiro, o salário emocional, que é um salário de reconhecimento, onde a pessoa ali ela é reconhecida, tal. Até de você conhecer um pouco o teu colaborador, da família, disso que você fala de sair às vezes para almoçar, conhecer e aí como que você tá, reconhecer um ser humano ali. O de plano de carreira, que é o que você colocou, né? Que mais que ele falava? Era o financeiro, o emocional, o de projeção de carreira e de network. Era o outro ponto. O quanto ele fala, putz, às vezes eu não tô ganhando tão bem aqui, mas o nível de conhecer pessoas, me relaciono, então tem essa coisa de e de aprendizado. É crescimento. O profissional que sai só pelo dinheiro, ele se arrepende. Ele vai para o outro. A maioria dos casos que aconteceu conosco é fato. Passa um tempo, eles querem voltar. Eles porque tem outros ganhos lá. Porque, assim, a galinha do vizinho sempre é mais gorda, né? É sempre isso, aspas, né? Mas a hora que você sai lá, você vai ver que não é tanto assim. Então, muitos que saíram por dinheiro se arrependeram, não é? E às vezes querem voltar. E aí que eu sempre falo, faça o melhor que você pode fazer dentro de casa aqui. Porque depois não tem volta. Até porque você trazer um cara de novo... Eu já fiz isso, já tive essa experiência de recontratar. Não foi uma boa experiência. Não foi uma boa experiência. Então eu falo para eles, façam o melhor aqui. Então a gente procura dar a melhor condição para que o profissional desenvolva seu trabalho e tenha recompensa. Não é? Então você cria esse ambiente, às vezes não é só o dinheiro. Eu tenho certeza que eu tenho colaboradores lá que alguém pode oferecer até mais. Que não sai. E o cara não vai embora. Porque são os outros salários ali, né? Não vai embora. Legal. Porque você falou, não é só o salário, dinheiro. É muito importante. Sim, ele é importante. Mas o emocional também é muito importante. Quando eu vejo, né, seu amigo falou, né, que, age como um CEO carrasco, né? As pessoas têm medo de mim lá mesmo. Tem que ter achando medo. Legal, né? Achando isso legal. E às vezes você aborda uma pessoa, como eu abordei outro dia, incrível, uma moça da limpeza. Eu a via todo dia ela com uma cara triste, sabe? Triste assim. Eu falei, poxa, caramba, eu chamei ela na minha sala. Perguntei se estava acontecendo alguma coisa. Aí ela, não tá e tal. Às vezes a pessoa pode estar com um problema seríssimo fora do teu ambiente de trabalho. Não é? Com um problema em casa, com filho, com marido, alguma coisa. Você dando um pouco de atenção, mesmo que a pessoa não precise, mas é só o fato. E ela já fala assim, poxa, alguém veio aqui e se interessou pelo que está acontecendo comigo. Isso você já cria um gap dessa pessoa. E às vezes as pessoas falam, mas você é bobo demais, você às vezes se agrada demais, você não sei o que era demais, e depois a pessoa vira as costas e vai embora e tal. Eu falo, faz parte. Faz parte do jogo, né? Se eu fosse analisar isso individualmente, eu não vou agradar o Felipe. Não agradar, não. Eu não vou contextualizar o Felipe, eu não vou entender o que o Felipe está sentindo, não vou procurar ajudá-lo, mesma coisa com o Kaká, com o Rodrigo. Mas amanhã o Felipe vai embora? Cara, foi bom. Faz parte do processo. O que eu falo para eles? Eu quero que todo mundo que saia da nossa empresa, se saia melhor do que entrou. Esse é o fato que a gente coloca. Eu coloco. Sim. Muitos me questionam. Tá vendo? Você fez tudo aquilo para aquela pessoa e ela simplesmente foi embora. A escolha dela. O mercado é livre. O mercado é livre. Eu não posso obrigar o profissional a trabalhar comigo eternamente. E tem uma diferença, né, do ajudar e do agradar. Não tem dúvida. Né? Eu falo para todos meus liderados. Eu falo, você quer que eu te ajude ou você quer que eu te agrado?
Exato. Porque te ajudar, eu vou te ajudar. Sim. Tudo que Te tiver dou o na caminho minha mão, eu vou te ajudar. Agradar Mas é se, você, diferente. mas se você quer que eu te agrado, isso não vai Não vai acontecer. acontecer. E eu vejo que às vezes a gente tem um pouquinho de receio com esse ajudar Aonde e é? agradar. É que é uma linha muito tênue. Que é Tênue. muito tênue, porque Muito aí tênue. também existe a questão da proximidade versus intimidade. Exato. Uhum. E aí até onde é confundir. proximidade, até onde passa a ser intimidade. Exatamente. E ali, às vezes, a intimidade que acaba se perdendo no meio do caminho, a relação ali de alguma forma. É que eu falo, deixo minha porta aberta constantemente. Até brinco, né? Eu levo um pouco de bombom, eu ponho na minha bombonera. Eu falo pro pessoal, gente, pode pegar, podem. Eles não entram. Justamente por essa questão. Os mais antigos já são tão descarados que a gente já tentando. Já. Ele já entra, já pega, não pega, Pega um, pega dois, dois, né? três, e sai lá, vai Já embora. leva pro dia. Os que estão chegando na nova cultura, eles não entram, eles não pegam, até para talvez eles tenham medo de criar talvez essa intimidade. Sim. Mas aí é uma linha tênue, como você falou, entre a intimidade e você ter um bom relacionamento. Sim. Eu acho que se um colaborador tem medo de entrar na sua sala, que você é o diretor, é o gestor, Tá errado alguma coisa. tá errado. Sim. O cara não pode ter medo. Ele tem que ter respeito por você, mas medo, Não. jamais. Então, o cara não pode ter medo de mim. Né? Outra coisa que eu faço sempre que eu chego, as pessoas, eu cumprimento todo mundo. Eu Sim. cumprimento todo mundo. Não importa se a minha noite foi ruim, se eu não tive um bom... Não É interessa. um dia novo. Ali, né? Ninguém tem culpa do meu mau humor, vamos dizer assim, ou da minha falta de educação, ou do que está acontecendo comigo. Pessoal. Cara, eu entro, é bom dia para todo mundo, brinco com todo mundo. Isso é diário. Sim. Posso, às vezes, estar... Ninguém é perfeito. Sim. Não é? Tem dia que você está que você não quer conversar com ninguém. Mas você imagina se você entra no seu ambiente de trabalho, Já não fala bom dia para ninguém, Já fecha a vira um tua ambiente porta. carregado. Você já coloca o ambiente totalmente carregado e a pessoa fala, meu Deus. E aí no final vai do dia contaminando. não bate a meta de venda. Ah. E aí você Não fala, vai. nossa, mas, pô, o pessoal não tá fazendo o que tem que fazer. Cara, o que você tá levando pra dentro da tua empresa? Fazendo isso, ele já não bate a meta, né? É. Ele já não bate. Imagina se você Sem chegar lá falar. e falar assim, cara, Aí o cara que fala assim, esquece, aí né? que não vai. Sim. Mas É. é difícil. O ser humano, não é? É complicado. Né? Sim. É que eu falo, você pode lidar com um processo, ligar com tudo, você montar uma estrutura ferrada, chamar um coach, mas você precisa do recurso. Você Sim. precisa de gente. Alguém que vai executar o processo. O que você falou, tratar de gente é complicado. Esse é o grande desafio, né, do empreendedor. Aproveitando o gancho, puxa aí um papelzinho aí, manda a tua pergunta. Eu vou puxar pro Rodrigo. Manda bala. Aqui, Rodrigo. Muito bom. Bom, ouvindo vocês dois, né, é um mundo meio que novo para mim, né? O meu mundo é o da commodity, é da indústria, né? Mas como a gente sempre falou, tudo se correlaciona. Queria saber de vocês, né, até pela juventude de vocês aí, como é que vocês vão lidar com essa questão dessa inteligência artificial que nós estávamos falando, desse chat GPT, o que isso, na visão de você ou de vocês, podem influenciar nos negócios futuros? Principalmente, por exemplo, numa empresa igual a nossa, que é uma empresa de commodity, vamos dizer assim, que é uma empresa que não é voltada basicamente para a tecnologia ou para o mercado, né, digital, vamos dizer assim. O que isso vocês acham que vão influenciar no médio e longo prazo? Eu acho que, cara, a inteligência artificial ela tem que vir como um suporte à sua empresa e não virar a regra da empresa. Então, conhecendo um pouquinho da sua empresa que você explicou um pouquinho antes e tal, como você trabalha numa parte industrial, na verdade, acho que ela vai te ajudar muito a criar processos dentro da empresa, dentro de departamentos, mas a sua parte industrial, a sua parte de pessoas que é desenhar o projeto, enfim, ela pode até te dar o suporte, mas a pessoa vai ser o diferencial. Enfim, eu acho que esse é o caminho um pouco que eu vejo para o seu negócio, né? Ajudar a fazer muito processo interno para fazer a sua empresa crescer mais. Agora, para a gente especificamente, de modo geral, o que eu acho que tem que tomar muito cuidado, que foi o que a gente comentou, é que as pessoas não usarem a inteligência artificial como bengala e não usarem a inteligência artificial como a verdade absoluta. Tudo que você for fazer tem que revisar, cara. E hoje a gente tem visto que muita gente está usando ela basicamente para entregar projeto, para entregar coisas de mão beijada. Gastei lá e poupei meu tempo. E não é Eu bem acho que isso, né? a ideia da inteligência artificial hoje é trabalhar junto. Né? Não é que ela vem para suprimir, né? Mas ela vem para ser um assistente, um bom assistente.
Você pode, hoje, no nível da inteligência artificial, você pode pôr a planta lá da indústria e falar, mas o que eu posso melhorar aqui? Ó, você tem um gap aqui, o teu gargalo tá aqui, você pode fazer aqui. Qual Até de melhor fluxo reposicionar das o fluxo máquinas, melhor. Ela faz absolutamente muita coisa. Então, a minha sugestão é começa a conhecer, a fuçar. Começa a mexer. E é muito fácil, porque assim, às vezes a gente parece... Porque tem muita tecnologia que é difícil às vezes você ir pegando, né? Mas a inteligência artificial, ela é fácil de lidar, porque ela é intuitiva. E ela vai então, se ela não tem adaptando grandes também, mistérios, né? ela vai se adaptando. Então, ela é começar. É dar o primeiro passo lá, né? Que você falou. Começar a mexer. Mas volta ao processos, né? Sim. Então, na verdade, é o processo que vai ser melhorado. Que muitas vezes a gente tá tão dentro da caixinha, olhando sempre no dia a dia, que a gente, às vezes, uma ideia simples, a gente não consegue enxergar. Há 2 semanas atrás eu estava num evento no Google e eles estavam falando muito sobre inteligência artificial, que agora é a bola da vez. Bola da Né? vez. Mas eles trouxeram um ponto ali que me chamou a atenção, que é a hiperpersonalização. Eles bateram muito nisso. Hiperpersonalização, que as pessoas querem cada vez algo mais personalizado. Sim. Né? E veio a tecnologia e trouxe uma padronização, assim. E agora a inteligência artificial vai conseguir ajudar nessa hiperpersonalização. Você conseguir conhecer cada vez mais individualmente cada um. Então, quantos colaboradores tem hoje a DH? 190. 190. Cada um com as suas dores, cada um com seus problemas, cada um com suas soluções. Imagina se eu pudesse conhecer eles cada vez melhor. Se eu pudesse entender cada vez mais como eles funcionam. Então vai ajudar nos processos, mas também pode ajudar nas pessoas. Onde eu vou fazer um feedback, por exemplo, vou fazer uma conversa, um bate-papo, eu posso ter uma inteligência artificial registrando aquilo e compilando e entendendo, cara, quais são os sentimentos, o que essa pessoa está passando para você, o que ela está levantando a mão e falando, olha, eu preciso de ajuda nisso. Que às vezes você nem pegou na Às conversa. vezes a gente não pegou. Às vezes no calor da emoção a gente não pegou. Mas a inteligência artificial vai conseguir criar essa hiperpersonalização. Dele falar, é essa pessoa que você vai atingir dessa forma. Como que eu motivo o Zé, como que eu motivo o Rodrigo, como que eu motivo o Carlos, como que eu motivo o Felipe. Então, eu gosto muito para processo e acho que funciona demais. Mas eu também gosto muito de como que a gente desenvolve pessoas com ajuda. Né? Não é delegar para a inteligência artificial, mas é pedir ajuda. Mas é um baita assistente. O que puder entrar com ela hoje é um baita assistente. Vai te dar insights incríveis. Tem um amigo, um conhecido do meu sócio, que na verdade ele faz exatamente isso. Ele criou através da inteligência artificial alguns formulários onde ele vende isso para grandes empresas. Enfim, eu não sei muito o detalhe, mas é basicamente isso. O RH, ele posta o formulário para as pessoas responderem, daí tem alguns determinados padrões. A inteligência artificial, ela avalia isso e manda para o RH. Cara, esse cara aqui tá, sei lá, a ponto de ter um burnout. Sim. Esse cara aqui, talvez, pelas respostas dele, talvez ele tenha problema em casa. Então, para direcionar o RH exatamente para isso. Cara, aqui estamos com alguns sinais de alerta, tome alguma providência. Perfeito. Incrível. Mas você vê aqui, ó, por mais que exista a ferramenta, tem que ter essa cultura na empresa, de Sim, ter esse olhar, porque também ela só vai existir se você já tem Senão ela fica essa cultura. robotizada, né? E Totalmente tem que ter a mente que vai abastecer e a Exato. mente que vai ler o resultado e fazer algo tomar com ele. ação. Tomar ação. Sim. Nossa, Olha lá, Felipe, Vamos puxão lá, aí. vamos lá. interessante. Olha, eu queria que fosse essa pessoa. Olha lá, acertou, hein? José Antônio. Vamos lá. Olha lá. Eu queria que fosse porque eu falo que dá pra comprar tempo. Né? E como que a gente compra tempo? Quem já passou e já viveu aquilo que você quer viver. Então vou comprar tempo agora aqui com o José. Zé, se você fosse me falar 1, 2 competências mais comportamentais e 1, 2 competências mais técnicas que fez você chegar onde você chegou e construir o grupo que você construiu, o que você acredita que dentro de você foi primordial, foi diferencial? Boa pergunta. A comportamental é isso que você falou que a gente estava falando, um pouco mais humanizado. Eu tenho, não sei se posso falar que é um defeito. Muitas pessoas falam que é um defeito. Talvez eu seja muito dado. Mas o que é esse ser muito dado? Eu sou muito humano. Eu gosto de trabalhar com o ser humano. Embora você tenha várias decepções ao longo do mundo, você nunca deposite todas as suas expectativas numa pessoa, porque essa pessoa ela pode te frustrar. Mas se você pegar desde a pré-história, né, o desenvolvimento da civilização e da própria humanidade, que o nome já diz,
você relaciona-se com seres humanos. Né? Você não se relaciona só com máquinas. Máquina é o que a gente estava começando a falar, a inteligência artificial vai fazer, a robótica vai fazer e tal. Mas o ser humano, não. Então, eu passei muita dificuldade, mas terríveis dificuldades. Mas sempre ali no caminho tinha alguém para que você pudesse conversar, para que você pudesse trocar uma ideia, que você pudesse até pedir ajuda e também ajudar. Então, nessa trajetória, eu digo que eu fui assim, que eu ajudei muito mais do que eu fui ajudado. Só que esse caminho, que às vezes a gente tem essa questão desse egoísmo de achar que todo mundo tem que nos ajudar, é o contrário. Às vezes, quando você ajuda alguém, você está se ajudando. E você Então, abre o canal para ser ajudado. Você abre o canal, porque você cria pontes, não é? Então, às vezes eu vejo uma pessoa maltratar um gari, por exemplo, ou um garçom. Você nunca sabe onde que você vai trombar com esse gari, com esse garçom de novo. Ontem mesmo eu fui almoçar, o cara que veio pegar o meu carro para estacionar jogou comigo há tantos anos atrás e ele se lembrou de mim de cara, eu não lembrava mais dele. Né? Hoje a gente não pode falar a palavra negão, mas um negão de 1,80 m. Quando eu desci do carro, ele, pô, Zeca, cara, lembrou do que eu fiz para ele lá atrás há tantos anos. Então isso não está em preço. Marcou. Comportamental, uma parte dessa é humano. O segundo é você ter 3 características que eu fui buscar lendo os grandes pensadores, principalmente Sócrates, Aristóteles, que formou a minha personalidade, que é ética, né? A honestidade e retidão de caráter. Então, se você quer construir algo, se você quer fazer algo, ponha 3 coisas isso na sua vida. Você tem que ser ético, você tem que ser honesto e você tem que ter retidão de caráter. Aconteça o que acontecer. Não é Aconteça o que negociável. acontecer. Isso é inegociável. A gente está falando da questão de dividir o recibo, tá, não sei o que lá. Tem coisas que você não pode abrir mão. Né? E retidão de caráter, ética e honestidade, essas são 3 coisas que você não pode abrir mão. Aconteça o que acontecer. Valores. E se você ser humano, você cria valores. E quando você cria valores, você pode ter certeza absoluta que você vai irradiar coisa boa. Né? Eu sou um cara que acredito muito no universo. Bom. E você joga coisa boa para o universo, você vai receber coisa boa do universo. Na parte técnica, eu confesso para você que é o seguinte. Não existe, você não nasce técnico. Você aprende no dia a dia. Por exemplo, eu me formei em contabilidade, eu sou contador. Né? Não exerço mais a contabilidade há 30 anos, 35 anos mais. Então, minha formação técnica não é no ramo do aço. Mas é uma o bela aço escola. aconteceu por a acidente. contabilidade te dá a visão de... E eu sei ler um balanço. Então, Sim. se alguém me entrega um balanço, né? Mesmo que seja da Americanas fraudado lá, o cara vai ter que ser muito bom para tentar me enganar, vamos dizer assim. Você vai discutir de igual para igual. Você vai discutir de igual para igual. Então, você fazer uma formação técnica dentro do que você vai fazer, principalmente a administração, que você falou que você cuida de finanças e tal, isso é importantíssimo. Por que muitas empresas quebram? Porque o cara não sabe ler, não sabe precificar, não sabe entender o que é ativo e passivo, não sabe o que é patrimônio líquido. Não sabe Isso é gerir, coisa que você né? tem que fazer. Então, faça um curso de gestão em administração, não precisa fazer uma faculdade, mas faça algum curso. E depois, onde você estiver trabalhando, com o que você estiver trabalhando, aí sim você tem que buscar tecnicidade. Dá um exemplo. Você vai fabricar caneca. Então, você tem que saber tudo sobre fabricação de caneca. Então, você tem que ser um cara bom e técnico nisso. Quando você alia esses fatores e você acorda cedo todo dia, 6 da manhã, como você fazia, né, live às 6h20 da manhã, acorda às 6 da manhã e vai dormir às 11, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E na nossa conversa anterior eu percebi muito as suas vendas, né? Como tecnicamente a venda tá aí dentro, né? Comercial, né? O comercial, a veia comercial ali. Nada substitui. Eu falo pro pessoal nosso que chega, a visita, o olho no olho, né? O contato físico, você vê o gesto da pessoa que você está lidando. Hoje a gente está num momento de muita reunião online. E é ruim isso, cara. É muito WhatsApp. Isso é ruim. Tá perdendo tanto, contato, tanto para o comprador, quanto também para o próprio vendedor. Sim. Você acaba perdendo um pouco o contato. Né? Então, facilitou a venda. Né? No nosso tempo, quando eu comecei
vender era página amarela e telefone fixo. Não existia essa facilidade gigantesca que você tem hoje. Era o Google, né? Quero Era saber o a Google. empresa do Felipe. Você põe no Google, sai Sim. tudo. Nós temos que ir para a luta. Então, essa formação raiz, vamos dizer assim, que até brinquei e falei assim, eu não sei mais mexer com essa geração Nutella que está vindo, pessoa pagando Nutella. Eu não sei. A minha formação é uma formação raiz. E ter A que formação fazer de o você negócio ir lá, acontecer, fazer né? acontecer. Hoje tá tudo muito pronto, né? Muito O que eu Muito brinco é fácil. que hoje o vendedor... Nossa, mas o meu lead não está... Meu lead tá frio. Tá frio, não tá Meu lead não tá qualificado. qualificado. Eu falei, cara... Você sabe, vai fazer Pega um uma página porta-a-porta lá, vai ali. fazer um PAP, vai bater na porta da galera lá É. e ver, sabe? Quem passou por isso, como a tua experiência traz, hoje consegue tirar de letra um lead Exato. não qualificado, um lead frio. As ferramentas, né? Não tenha dúvida. Eu sempre falo isso pro meu pessoal. Não abandone esse comportamento. Que é você ligar pro teu cliente. Tudo bem, existe a ferramenta hoje do WhatsApp? Existe. Manda um bom dia. Mas Né? Oi, bom relacionar, dia, né? cliente. Oi, tudo bem? Como é que você tá? A ligação hoje virou uma Prova de amor. prova de amor. Eu vi Mas isso é uma exatamente. coisa, Virou um cara- negócio íntimo você ligar pra alguém. Mas isso é uma coisa que eu falo muito lá pro pessoal que trabalha comigo também. Às vezes eu viro e falo, você falou com pessoa X, a pessoa me responde, mandei mensagem. Cara, Você não é, falou. eu quero que fale, não quero que mande mensagem. Entendeu? Eu falei com o fulano, ele não me respondeu. Eu falei, você ligou? Ah, Liga. Não liguei. Perdeu o Falei, hábito de ligar. liga. né? liga. É. Mas é isso. Nós estamos perdendo isso, né? O que eu falo, a ferramenta ela facilita, porque você recebe pedido hoje pelo WhatsApp, né? Sim. Antigamente e tal. Facilitou muito. Mas o contato humano, eu acho que ele nunca deve ser É substituído. porque Né. senão a relação fica muito fria. Muito. Ah. Uma coisa que eu notei muito pós-pandemia, né? Trabalho muito com essa parte comercial também. Através do WhatsApp, através mesmo do vídeo que você está vendo a pessoa, o não é muito mais fácil de ser dito. Sim. Completamente. Então, e quando você está pessoalmente, por mais que a pessoa não queira, ela sempre vai te dar uma brecha ou vai te dar uma Para você pista. contestar. Exatamente, para você montar um argumento para, cara, eu tô te recebendo aqui, já não vou perder meu tempo. Então, ó, é isso, eu não quero por causa disso. Uma história que aconteceu comigo, bem rapidinho, eu fui uma vez comprar... Você já viu um negócio de quebrar ovo, assim, ó, que você sobe o negócio, você solta e quebra só a tampinha do ovo para comer Uhum. ovo mole. E eu fui numa loja, num shopping legal aqui em São Paulo, e entrei lá só pra ver. Quando eu cheguei lá, o negócio de quebrar ovo tava R$180. Só que eu tava com o negócio na mão, não tinha preço. A vendedora foi lá, viu no estoque. Não, essa embalagem não tá legal, vou trazer uma embalagem melhor pra você. Não tá sem o preço. Não, vou ver o preço. Ela me atendeu tão bem. Você acha que eu tive vergonha de virar pra ela e falar, não quero? É. Comprei um. Comprou pelo Sabe quantas atendimento. vezes eu usei? É. Uma. Eu Eu comprei assim, meu Deus, por que eu tô fazendo Foi isso? influenciado, Quantas né? coisas você já comprou na sua vida por convencimento Olha e não isso, por cara. utilidade? Exato. Muitas. Quantas e quantas? Várias. Entendeu? Agora, se você vê Ou comprou um porque ela era muito negócio boa na venda. por né? aqui e você vê o preço, você vai falar assim, não vou comprar isso aqui. Nem respondo. Nem respondo. É. Exato. Eu vou dar um Mas exemplo, um bom né? atendimento converte. Quero mudar, que eu falei, né? Se Deus quiser, eu vou aposentar um pouquinho, quero ter meu cantinho e tal. Eu estava buscando um lugar para morar, não é? Minha aposentadoria e meu cantinho para morar. E eu procurando uns condomínios ali em Arujá, queria um negócio próximo da empresa. E não achei, não achava. Eu ia ver uma casa, não gostava, um terreno, não gostava, um lugar, não gostava. Aí um sábado de bobeira, um amigo meu me mandou um link, né? Ô Zé, pô, você está procurando um terreno e tal. Olha aqui esse empreendimento que saiu aqui. Aí eu olhei e tal. Nem ia, mas estava chovendo. Eu ia no shopping, lá no Catarina, comprar uns negócios. Nem ia lá, né? Aí não sei porque eu falei, cara, eu vou lá. Aí fui. Cheguei lá, não tinha nada o terreno lá, não tinha placa, não tinha stand, não tinha nada. Aí quando eu cheguei, tinha um carro parado, eu parei atrás, aí vinha vindo um casal e um rapaz. Eu perguntei, poxa, não tem stand aqui? Ele falou, não vai montar stand não, porque é meio exclusivo, não vão ter. Mas o senhor deu sorte, eu sou o corretor. O senhor aguarda aí um pouquinho que eu atendo o senhor assim que eu atender o casal. Eu falei, tá legal. Aí o cara veio me atender. Entendeu? Mas quando eu bati o lugar assim, eu já falei, pô, já era mais ou menos aquele que eu estava procurando. Gostoso. Caiu. E eu estava todo arrumadinho para ir no shopping, não para ir no terreno cheio de barro. É. Aí ele pôs a planta em cima do meu carro, ó, esse é o terreno aqui, esse é o melhor. Eu falei, tá bom, mas onde fica esse melhor aqui? Lá em cima. Daqui dá para ver. Eu falei, não, eu não quero ver daqui, eu quero ir lá. Ele, não, mas o carro não vai subir. Esse carro não vai subir. Só se a gente for a pé. Eu falei assim, Bora.
Demorou, vamos a pé. Ele olhou para mim, mas o senhor tem certeza que eu estou de sapatinho branco? Tudo? Eu falei, tenho sim. Ranquei o sapato, joguei no carro, subimos a pé os dois. E o cara foi comigo, entendeu? E subiu, se lambuzou todo de barro e tal. Chegou lá em cima, eu já tinha definido. Já estava aí. Só que eu negociei com ele, o cara ligou pro dono na hora. O que eu quero dizer? O atendimento faz tudo. E na volta, eu tenho esse vídeo gravado. Sabe o que ele falou? Ele falou, pô, um sábado, chovendo, eu podia estar na minha casa dormindo. Tô aqui, ó, peguei essa venda. Quer dizer, fez a venda. Então, sabe, se não há você literalmente, às vezes, enfiar o pé no barro, você não vai, né? É o construir a sorte, né? Exato. A sorte. A gente que é empresário é muito ligado nisso, né? Quem atende bem, você vai, demais. Qualquer experiência que você vai, restaurante, loja, o que for, e quando alguém atende bem, a gente, pô, legal, é isso. Às vezes eu vou comprar só porque essa pessoa merece, porque o cara foi bom, a menina me atendeu bem. Porque o produto é igual, a commodity é igual, mas se você tem um vendedor que te atende diferenciado, você vai aos poucos migrar para esse cara, porque você quer ser bem atendido. Onde você vai, você quer ser bem atendido. Mas se você é empresário com mais de 20 funcionários, procure a Cedo Seguros para fazer a gestão dos seguros, saúde, odonto, vida e demais seguros para sua empresa. Somos especialistas em gestão de seguro para a empresa, então entre em contato com a gente aqui. Fala aí, Cê. E cara, eu acho que isso é muito divisão de empresário nossa, né? Não sei se acontece com vocês quando, sei lá, vou num restaurante, em qualquer lugar. Eu pego, sempre avalio. Tô sentado, puta, o atendimento demorou. Puta, ó, tô sentado aqui há tanto tempo, ninguém olhou. Olha, abre o cara, puta, essa comunicação aqui tá meio ruim. Ó, eu faria aquilo diferente. Fica sempre olhando, quantas vezes? Minha esposa sempre fala, desliga um pouco. A gente tá sempre olhando o negócio. Eu vou aproveitar então para você fazer uma pergunta para ele, que só não saiu ele aqui ainda no nosso sorteio, então manda aí, Zé. Bom, então para mim é um privilégio, né? Fazer uma pergunta. 34 anos, eu falei, pô, eu tava começando a Dagan, eu tava nascendo, né? E o que me chamou a atenção, e eu acho que também um dos objetivos desse bate-papo e desse evento é motivar outras pessoas. E você me falou que você começou muito cedo também, né? Com 19 anos já era um empreendedor. Então, eu quero perguntar para você o seguinte, primeiro, como é que você criou, né, essa motivação para ser realmente um empreendedor? E que conselho que você dá para essa garotada que está vindo aí, e alguns aí a gente percebe que está meio sem rumo, né? O que você faria aí, ou falaria para eles, para que eles realmente enveredassem pelo caminho do empreendedorismo? Que baita pergunta. Boa. Baita pergunta, porque quando eu tinha 15 anos, que eu começo a trabalhar, eu vim de uma família que não era uma família com condições, mas quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, teve uma virada financeira na minha família muito grande, positiva. E eu, com 14, 15 anos, eu não precisava trabalhar. Não precisaria. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia construir a minha história. Coloquei na minha cabeça. Falei, eu vou ser diferente, eu vou construir a minha história. Quando eu começo a trabalhar, office boy, estoquista, eu lembro que eu fui procurar emprego, na verdade, numa borracharia, e acabou que não deu certo, eu acabei indo para essa empresa de embalagem. E meus amigos estavam na rua, trabalhando, brincando. Já estava numa escola particular, já tinham uma condição legal, eles estavam na rua, estavam na casa um do outro. Gastando tempo. Só que eu coloquei na minha cabeça, eu falei, eu vou ser diferente. Eu não vou ser a média. Eu vou ser fora da média. E eu coloquei na minha cabeça que eu faria o que tivesse que ser feito para ser fora da média. Sinceramente, eu não imaginava que eu ia empreender. Empreender como ter uma empresa. Eu achei que eu ia empreender na empresa dos outros, porque o máximo que eu acreditava que eu podia ser era gerente dentro de uma empresa de alguém. Porque para mim, gerente era o maior cargo que existia. Era muito distante da minha realidade. E quando eu entro nessa empresa como office boy, eu, no intervalo ali do almoço, eu falava, posso vender? Pode, mas no seu almoço, eu falei, não, vou vender. Porque eu entendia que minha carreira como office boy não seria tão longa assim. Sim. Meu estoquista não seria tão... Mas eu não tinha experiência, eu tinha 15, 16 anos. Posso vender? Mas aí já tinha entrado na ambição. Isso já dá um plano de carreira que a gente começou lá no começo. Eu lembro que eu tinha uma namoradinha na época, que eu virei pra ela e falei assim, eu vou ser gerente dessa empresa. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser gerente dessa empresa, eu vou ser gerente. Pra mim, o gerente... Eu não sabia que tinha gerente de vendas, gerente... Pra mim, gerente era o que tomava conta da empresa. Era o dono do dia a dia, dono da chave. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comprava o pão, eu passava o café, eu abria a empresa, eu fechava a empresa, eu fazia a venda. Eu fazia mais do que todo mundo. E, obviamente, eu era o cara que não fazia sentido estar ali.
né? Para não fazer sentido para quem? Para quem tava só fazendo o mediano. Mas eu falei, eu vou ser diferente, eu tenho que fazer coisa diferente. E foi aonde surge a oportunidade de eu comprar 50% da empresa. Porque, na verdade, deixei de ser gerente. Eu passei a ser dono. Né? Eu tava agindo, não tava mais agindo como gerente, eu já tava agindo como dono. Então, tem 2 pontos que eu trabalho muito hoje. Naquela época não foi intencional, mas hoje mas hoje é intencional. O que eu quero e o que eu vou fazer fora da média para conseguir isso daqui. Hoje é isso que eu penso. Eu tenho um plano de 7 anos desenhado, bonitinho. 2030, 31 de dezembro de 2030, eu sei o que vai acontecer com a minha vida. No que depender de mim, eu vou fazer para que isso aconteça. A direção, né? Tem que estar claro para onde você quer ir. Né? E eu acordo todo dia pensando, o que eu vou fazer de diferente que as pessoas do meu lado não estão fazendo para que isso aconteça. E um negócio bem legal, que você ainda não tinha nessa história, que você ainda não tinha virado o dono, estava a caminho para, mas você já era, assim. E você já era um exemplo de liderança por fazer, entendeu? Porque a pior coisa que tem é aquele líder que faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Cara, exemplo de liderança, você, na verdade, você impõe a pessoa a seguir o mesmo negócio. Se o dono está fazendo, quem sou eu para não fazer? Agora é importante que as pessoas saibam também que empreender é correr 1000% de risco. Sim. É o maior risco que existe. De risco, né? Existe o bônus e os ônus também. Né? Muitas pessoas, às vezes, elas têm medo, né, de arriscar. Então, elas ficam na posição que está, relativamente, às vezes, com um bom salário. Ele não vai porque ele tem medo de realmente perder tudo. Que eu sempre falo pro pessoal, falo assim, arrisquem. Né? Quem quiser, eu acho que vale arrisco. Justamente porque para valorizar um pouco o que nós fizemos. Porque, como você está falando, às vezes hoje o empresário bem-sucedido no Brasil ele é tido como um bandido, um cara explorador, um aproveitador. Mas ninguém sabe o que o cara já passou em toda essa sua trajetória. Até falei no negócio, né, do vídeo, né? Da minha mãe. As pessoas não sabem o que você já passou, o que você enfrentou, para você hoje estar na posição que você está, ter o que você tem e construir o que você construiu. Então, essa molecada que está vindo, é bom também falar para eles assim, vão ter que arriscar. Sim. E o Paulo Lemann, né, agora numa convenção, ele enfatizou bem isso. Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Nós não estamos formando mais líderes. Está muito difícil você formar lideranças hoje. E as pessoas estão saindo da faculdade, elas saem só com a teoria. Elas não querem ir para a prática. E ele falou isso, né? Arrisquem mais, né? É querer pagar o preço. Tem que pagar o preço. Porque as pessoas elas querem viver o palco, mas elas não querem viver o bastidor. Exato. Ela quer ter aquele resultado. Esse mundo de hoje de influenciadores, não sei o que. Acho que ela quer ter aquele palco fácil. Mas ela passa 2-3 anos trabalhando na empresa e fala, nossa, eu ainda não sou o CEO dessa empresa. Exatamente. É muito imediatista, né? Muito imediatista. Tem que tomar cuidado. E um ponto importante também que você falou, se arrisca e tal, mas um negócio, às vezes o pessoal fala, o empresário é visto como o bad guy, né? Cara, ninguém tem a ideia de quanto a gente também, na hora de dormir, se tá numa fase ruim a empresa, quanto a gente já pensou, não consegue dormir porque, putz, eu tenho tantas famílias dependendo de mim, ou nunca param para pensar que a gente não tem o 13º, que a gente estava comentando, não tem o 13º, não tem férias, não tem salário, então tudo depende realmente do você, né? E muitas vezes você deixa quando tá numa fase ruim a empresa, você deixa de tirar para você para continuar o pagamento normal para muitas pessoas. Não deixar de tirar, mas repor aquilo que você já tirou lá atrás. Muito Isso aconteceu com a gente, de eu chegar na situação de fazer um quase investimento, tudo. Exato. Tudo que você tinha conquistado e ganho, você devolver para a tua empresa tudo. Eu até brinco, uma vez nós tínhamos comprado uma casa no litoral, e pela empresa comprou uma casa e nós tivemos que vender a casa para salvar a empresa. Para poder salvar. A minha filha ficou pé da vida, né? Porque ela, né, jovem, tinha 18, 19 anos. Pô, pai, você vendeu a casa. Ou é a casa a empresa ou vai deu, tudo, a empresa toma de volta. Então, poucos também faz essa reversão de valor. Eu tenho uma teoria de que empreender é ilógico. Eu tenho essa teoria. Mas somos seres Não loucos, né? Não é lógico isso aqui. Vai lá, vou empreender, eu vou abrir um negócio que eu não sei se vai dar certo. Vou tomar um risco. Eu vou aqui. precisar de outras pessoas. Precisar de dinheiro, eu vou precisar de dinheiro. tenho. Eu vou precisar aprender um monte de coisa. É ilógico.
Total. É lógico, mas é muito bom. É muito bom. Mas é muito Se bom. você tem um propósito muito forte, Exato. esse risco aí faz parte do jogo, Faz né? parte E do nós somos tomadores de risco. Né? O Exato. empresário é tomador de Até risco. hoje você continua tomando risco. É. E não vai parar nunca. É que eu sempre brinco. Se a empresa quebrar, o único que vai falar com o homem da capa preta é você. Tá? Não vão ser lá seus 200 colaboradores e tal. Não vão ser. Eu até acho legal, porque também a gente não pode generalizar. Um dia desses, né, porque agora a gente está passando uma crise e tal, aí eu falei pro pessoal, ó, gente, do jeito que está indo, não vai ter jeito, cara. Vamos ter que fazer rescisão de um monte de gente. Aí um dos colaboradores nossos mais antigos que a gente tem, o menino de ouro lá, performa muito bem e tal, ele virou para mim e falou assim, Zé, tudo bem, a minha rescisão você pode pagar em 12 vezes. Só que ele falou assim, eu tenho uma condição. Eu falei, qual é a condição? Você não vai depositar o dinheiro na minha conta, você vai levar o cheque na minha casa para eu poder te dar um abraço e ver como é que você tá. Pô, cara, falei para ele, nós vamos ficar aqui até a última, apagar a luz aqui, abracei o cara. Então você vê que tem pessoas que são engajadas, que entendem do negócio, que quer estar ali, que veste a camisa, que acompanha a tua trajetória e se identifica. Tem outros que, obviamente, não. Mas você recebeu um feedback desse de um colaborador, Sinal que não é falso, não é uma coisa, Sim, né? sim. Foi verdadeiro ali, né? Verdadeiro. Sinal que tá fazendo a coisa Não tem certa. pressa, você tá fazendo a coisa certa. Muito bom. Conselheiros, obrigado aí pelo esse nosso primeiro encontro aqui, acho que foi muito produtivo. Você deve ter aproveitado aí com vários insights, com uma conversa muito boa para empresários, para quem quer empreender, para molecada que está pensando em tomar risco, né? Eu acho que foi muito legal que a gente conversou aqui sobre... O pilar para mim aqui foi comunicação. Sim. Né? Então, comunicar cultura, comunicar vendas, comunicar produto, comunicação é a base de tudo e conexão humana, né? Foram duas coisas que destacou muito forte. A comunicação são sempre dois, um receptor, né? E tem que ter o diálogo, tem que ter o olho no olho. Sim. Isso é muito bom, empresários com essa visão, porque eu acho que por mais que exista tecnologia, o humano vai continuar humano. E isso no final, independente da categoria do canal, precisa de alguém para negócio é feito por pessoas. São pessoas, né? B2B, B2C é tudo pessoas, né? O B são vários CPFs. Tem um ali, amigo meu que ele fala assim, H2H. É de humano para humano. Não tem B2B, é H2H. De humano para humano. É isso aí. Muito legal. Fica ligado aí na próxima temporada, nós teremos mais 4 encontros aqui e o conselho tá rolando, então fica ligado e até a próxima aí. Valeu, pessoal!